Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Meu nome é Felipe Azevedo E o meu é Gabriel Coziner. e está começando mais um. Não era uma vez? Fala, Felipe, como é que você tá? Tô bem, Gabriel, tranquilo, calmo, você como é que tá? Cara, tô um pouco baqueado, hein? Tô um pouco baqueado pelo tema que a gente vai falar hoje, Forte. pelo que a gente assistiu. Você quer falar um pouco pro ouvinte o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar, Gabriel, sobre um documentário da Netflix chamado, aliás, foi traduzido no Brasil para A Partida Final, mas foi originalmente chamado de Endgame. Então, você aí de casa que não assistiu ainda, hoje vamos falar sobre esse documentário, Gabriel. O que você me diz sobre ele? Um documentário do Netflix, né, Felipe? A gente assistiu no Netflix, pra quem quiser saber, o ouvinte aí. Mas é um documentário curta-metragem dirigido por Rob Epstein e Jeffrey Friedman. O nome do documentário, como o Felipe falou, A Partida Final, ele se passa focando pacientes em estado terminal, com o objetivo de retratar o trabalho dos profissionais e esse finalzinho de vida dessas pessoas. É um documentário muito interessante, né, Felipe? Nossa, muito interessante. São casos reais, né? De um hospital de São Francisco, nos Estados Unidos. E é impressionante como eles acompanharam desde o começo do processo ali, desses cuidados paliativos. Então, como são pacientes que estão muito próximos da morte e conversam com os profissionais justamente sobre ressignificar essa vida e essa morte que está próxima, é muito interessante para a gente conversar aqui, Gabriel. E hoje um dia especial também, não é qualquer conversa, não é isso? Exatamente. Nosso primeiro convidado hoje, Felipe, aqui no YouTube. E... Estamos crescendo. Você quer apresentar quem é esse convidado, Felipe? Convidado mais que especial, hoje a gente vai conversar com o professor Mário Coziner. Mário Coziner, seja bem-vindo a Não Era Uma Vez, um prazer imenso, uma honra conversar com o senhor, Hola, professor. Seja bem-vindo. un placer estar con vocês, una alegría y un placer estar con vocês y para conversar un tema tan profundo, pelo qual me convocaron aqui, que é o tema da morte, sobre um Exatamente. morrer. Exatamente. Interessante, muito interessante. Para conversar Muito com o Mário obrigado pelo Coziner não convite. podia ser qualquer coisa, Obrigado, né? Tem que ser profundo. obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. E, na realidade, a gente queria que você se apresentasse um pouco para o público, primeiro. Bom, eu vou me apresentar de um ponto de vista mais formal. Eu sou argentino, mas tenho 30 anos de vivência já no Brasil, não penso sair daqui. Aqui já tenho filhos e netos, fiz raízes e minha profissão é médico, não? Eu sou médico e formado em psiquiatria na Universidade de Buenos Aires. Eu me formei em psiquiatria no ano 85 e desde então eu atuo como psicoterapeuta. Já no 88 eu já migrei para Brasil e no ano 96 eu fundei meu instituto com o nome Instituto Coziner, certo? Que desde então está vivo e cada vez mais vivo. Un instituto dedicado ao desenvolvimento humano, já há uma década tem como foco o trabalho com uma abordagem de um paradigma novo na ciência denominado constelações familiares, que eu posso entender como uma ciência dos relacionamentos humanos, onde se identifica relacionamentos conflitivos e se acha caminhos de solução. Mas é muito mais do que uma técnica, é uma filosofia de vida, um novo paradigma na ciência, como falei. E eu me dedico já não tanto a atender, porque tenho uma equipe que atende pessoas, sino também a formar profissionais nessa área das constelações familiares sistêmicas. Hoje meu foco é escrever, alimentar os conteúdos dos canais, das mídias sociais, divulgar e formar profissionais nessa área. Estou na fase da minha vida que eu já estou colhendo frutos da minha carreira e passando informações para atrair novas sementes neste campo da expansão da consciência. Uma etapa muito interessante e também uma etapa que já vislumbra um fim do ciclo. De isso vamos falar hoje. Perfeito, perfeito. Então, disso vamos falar hoje. E eu queria saber para vocês como foi ver esse documentário. Eu ia trazer justamente que é bom que a gente tenha a oportunidade hoje de conversar com o professor que trabalhou tantos anos com pessoas, como psiquiatra, porque esse assunto é muito profundo. Para quem não assistiu ainda,
Trata-se de pessoas que estão chegando muito próximo da morte mesmo. Então é um tema profundo. Então, te respondendo, Gabriel, eu me senti angustiado, agoniado e até um pouco ansioso assistindo essa série, confesso. Confesso. Eu precisei pausar um pouco, parar, sabe, comer alguma coisa e depois voltar a assistir, porque foi bem forte para mim. Eu me emocionei muito, confesso que chorei bastante. No obstante, já pela etapa em que eu estou na vida, por um lado, eu me angustiei e chorei, e por outro lado, eu sinto que a vida é isso mesmo e que olhar para a morte resignifica o viver o dia a dia também. Então me deu muito prazer de estar vivo, de disfrutar o que a vida me apresenta hoje. Também chorei por isso. Não chorei só pelos que partiram, sino chorei pelo que temos e pelo que há na nossa frente, que muitas vezes a gente se esquece de apreciar e desfrutar. Os filhos, os netos, os pequenos gestos, uma comida sabrosa, um alô, um te amo, coisas tão simples que se eu continuo falando vou chorar de novo. Eu acho que, como vocês falaram, eu também fiquei muito emocionado e agoniado. E até isso que é interessante, né? Como a morte ela se apresenta na nossa cultura. Por que, que a gente fica tão triste em ver o documentário da morte? E é uma coisa que é inevitável, assim, de uma certa forma, né? Porque como é que a gente fica tão triste em ver um documentário sobre a morte? Como autopercepção, enquanto eu assistia, alguns pensamentos me atormentavam. O pensamento de que pode ser, por exemplo, minha mãe, uma pessoa que eu amo, que a qualquer momento pode passar por isso, sabe? Acho que me perceber pequeno, assim, vulnerável, não só a mim, como todas as pessoas ao meu redor, assim, sabe? É algo que eu evitei de olhar no começo do filme, eu acho. Eu não quis, eu tava me incomodando muito isso, sabe? Então eu percebia que até durante certas cenas muito fortes, meu pensamento ia para outro lugar, sabe? Parece que tava fugindo da coisa mesmo. Teve um processo interno enquanto eu assistia. Bem, eu acho que nós vivimos em uma cultura onde a morte, que é o único destino que sabemos que sim vai acontecer em nossas vidas, dentro da cultura a gente nega a existência da morte. Consciente ou inconscientemente, não queremos pensar em que vamos morrer. E isso eu acho um equívoco muito grande da cultura, porque vivimos programados para fugir da morte. Mas morrer é parte da vida. E é muito interessante porque no momento do filme, quando começa o filme, o médico que é coordenador de uma equipe de cuidados paliativos, ele diz assim, as pessoas saudáveis pensam em como querem morir. E as pessoas doentes pensam em como querem viver. Isso aí foi uma pedrada logo no início. Na hora que ele falou isso, o segundo minuto de vídeo, eu falei, ei, rapaz, isso aqui vai ser difícil. Muito profundo mesmo. A forma como ele fala isso também, né? Porque quando as pessoas estão doentes, eu só quero viver, só isso. Coisas simples parecem andar no parque num dia de sol, se torna muito grande, se torna um presente estar ali, né? Tem uma que chama-se Patty, aquela que disse que descobriu que o útero dela estava já bem deteriorado, sabe? Uma de trança. Ela falava exatamente isso, que é como se cada momento que ela estava ali já era um presente. Então pequenas coisas se tornavam grandes, assim, uma manhã de sol que seja na janela, sabe? Mas justamente porque ela tinha na frente dela a morte. Ela sabia que ia morrer. Já tinha data de validade, vamos a dizer assim. Então, o que acontece? Quando se tem a morte na frente, a pessoa desfruta mais a vida. Por isso um médico falou que as pessoas saudáveis pensam em como querem morrer. Porque tem a morte como conselheira, tem a morte como uma amiga, tem a morte como um destino inevitável. Então, sabendo que vai morrer, as pessoas começam a desfrutar muito mais da vida. Isso é muito legal, porque o interessante pra mim foi que o que me abriu o olho é como se o contrário da morte não é a vida. Na verdade, elas andam muito juntas, e quanto mais consciente você tá da morte, mais você tá vivo. Porque meio que a gente fica num limbo, né? Falando por mim, fico num limbo, porque eu não quero olhar pra morte, me assusta a possibilidade de ser com alguma pessoa que eu amo ou comigo, por exemplo, não é? E ao mesmo tempo não querer olhar para essa possibilidade de morte, então eu também acabo não olhando para a plenitude total da própria vida, sabe? Então é meio que eu não sei como que eu posso desenvolver isso, porque é muito desconfortável olhar e desenvolver esse olhar para a morte.
Mas, assim, parece que para conhecer um polo, desfrutar de uma polaridade, você tem que conhecer bem a outra, né? Não sei se faz sentido. Claro que faz. Eu já estou em outra etapa de vida do que vocês, não é? Meus pais já são falecidos, claro que meus avós, então eu passei por várias mortes já na minha família, então é diferente de vocês que ainda são jovens, etc. Então eu já consegui elaborar um pouco mais essa situação. Incluso confesso que eu tenho como projeto de vida muito claramente como eu quero morrer. Eu tenho muito claramente como eu quero morrer. Eu me coloco isso em meu projeto de vida. Então é diferente as etapas de vida que vivemos, não é? Quando Gabriel falou o que é oposto à morte, e oposto à morte, o oposto a morrer é nascer. E o oposto à vida, eu sempre falo no meu canal YouTube e para meus alunos que o oposto à vida é a queixa. Aquela pessoa que se queixa da vida, que vive se queixando das coisas, que não consegue desfrutar da vida. Essa queixa é o oposto à vida para mim. Ou seja, a gente fica morrendo de medo da morte e esquece até de viver nesse processo. Exatamente. Exatamente. Por isso a morte é necessário que esteja na frente, como um projeto saudável. Sabendo, bueno, nós temos estas cartas, que fazemos com elas? E este jogo tem fim. Este jogo tem fim. Como cada ciclo da vida, ¿no? Como un matrimonio que también puede tener un ciclo. Como una carrera, una profesión que tiene ciclos. Inicia, se desenvolve y acaba. Todos son ciclos. Saber que vivimos dentro de un ciclo que también tiene fin é importante para saber como jogamos este jogo durante ele. Isso é muito legal, porque a gente vê até os personagens que são imortais, ou na mitologia, ou personagens vampiros, enfim. A gente vê que são pessoas extremamente depressivas, assim, moram só na noite, pálidos, enfim. São pessoas que não tem sentido viver, porque elas não têm um fim. Então o que dá o sentido à vida é este fim. Por isso que a gente prefere flores naturais, porque ela floresce, fica linda e uma hora vai morrer. A gente prefere até do que flores de plásticos que são atemporal e podem ser para sempre. Então, isso está presente na nossa vida, assim, sabe? O que dá sentido à vida é a própria morte. Portanto, negar a morte é como estar negando a vida, né? Não, mas é isso, essa síntese que o senhor fez agora é bem o que eu senti assim na minha experiência pessoal, assim, de não olhar para essa possibilidade de morte. É como se eu também estivesse não olhando para a vida, assim, sabe? E de verdade, aceitar e conseguir assistir até o final e ver o final de todas essas pessoas, porque eles vão acompanhando vários casos. E aí você vê ali no final como cada um morreu, eles deixam no final, trazem como foi a partida de cada um e mostra a da principal, da Mitra. Então, quando eu comecei a aceitar isso e chorei também assistindo e aceitando essa possibilidade, eu tive vontade de mandar mensagem para algumas pessoas, de fazer algumas coisas diferentes, assim, sabe? Então me chama muita atenção isso que o Mário falou de planejar, tá? Porque eu penso muito como eu quero viver, mas eu nunca tinha parado para pensar como eu quero morrer. E talvez incluir isso no planejamento mude todo o planejamento de vida. Isso eu estou elaborando ainda, para ser sincero. Claro. Eu já venho elaborando já há um tempo. É muito. Você falou uma palavra-chave. Aceitação. Acho que tudo gira em torno à aceitação. Vivimos em uma cultura onde não se aceita a morte. Muito diferente a culturas orientais, onde a morte faz parte da vida. Os hindúes têm seus rituais, os chineses têm seus rituais antigos, né? Não sei como estão essas sociedades hoje, mas de antaño, essas sociedades, incluso há um filme muito lindo de Kurosawa chamado Sonhos, que é um filme que tem vários trechos, vários contos, e um deles é em uma aldeia onde morre uma pessoa e como a aldeia toma a morte. A aldeia celebra a partida dessa pessoa para outro plano e coloca o caixão do morto, o morto com flores, e toda a aldeia vai percorrendo e caminhando pela aldeia com uma música de alegria, que ele parta com alegria para outro plano. Olha que diferente a nossa cultura, onde é uma tristeza total, é um desgarro, é uma coisa como se a gente se desse conta que a pessoa vai morrer no momento que morreu.
como si no supiésemos que todos vamos a morrer. A una negación da cultura, una falta de aceitación da morte. Entonces, ahí está a llave. Es muy importante un cara que trabajaba con cuidados paliativos que teve un accidente, que se muestra no documentário, con 19 anos su cara ficou sem pernas e sem um braço. E ele ficou médico e assistindo a pessoas que vão partir. Um cara com uma cabeça super legal, super ampla, e ele disse assim, sofrimento é o espaço entre o mundo que você tem e o mundo que você quer. Então a gente constrói um mundo que quer, mas a gente vive no mundo que tem. Então, quando não aceitamos o que temos e só queremos o que desejamos, sofrimos. Então, nós vivemos em uma cultura que, consciente ou inconscientemente, ao negar a morte, cultua o sofrimento. Não sei se estou sendo claro. Totalmente. Tá sendo super claro, na realidade. Eu acho que o que você está falando é, quando aceita, dói, mas a gente transcende, né? E quando a gente não aceita, sofre. E aí que tá o problema. Aí que tá o problema. A gente deixa de viver. Exato. Em vida, deixa de viver. Estamos como mortos em vida, como zumbis. Como están dormindo. Dormindo, sim. Dormindo. Era disso que a gente deveria ter medo, não de morrer. A gente deveria ter medo de estar morto em vida, não de morrer. Não de finalizar o ciclo, não de dar o sentido a tudo que a gente já fez. Exatamente. Nossa, total. Eu lembrei de uma parte do que o senhor estava falando agora, e isso se expressa muito em como são as nossas cerimônias de enterro e velório aqui na nossa cultura. É só lamento e tristeza mesmo. E eu lembrei de uma parte da obra do Augusto Cury, Gabriel, que a gente conversou uma vez, que ele trouxe justamente esse apontamento, que o enterro, o velório, deveria ser um momento de homenagem, não é? Das pessoas lembrarem as características daquela pessoa, as experiências, o que de bom que aquela pessoa fez, né? A contribuição que ela deixou, enaltecer essa contribuição. Então, seria um olhar diferente para a morte, que para mim, quando eu vi, assim, fez muito sentido para mim. Fez muito sentido para mim. Se a gente tivesse essa maturidade espiritual de fazer do velório um momento de homenagem, seria mais significativo, eu acho. Que cada um ali mostrando quem sofre mais, sabe? Sim, muitas vezes se faz essa homenagem e se destacam as qualidades das pessoas, etc, etc. Incluso a veces só se falam da luz da pessoa, das qualidades positivas, né? E colocam de lado algumas coisas que não são boas de falar em um velório. Isso acontece. No obstante, permanece na cultura embutido a negação ou a falta de aceitação da morte. E isso é muito forte. Gostaria de complementar. Você tocou um ponto muito legal, porque a gente, quando uma pessoa morre, a gente só fala que a pessoa foi maravilhosa, né? E a pessoa não foi maravilhosa. Ninguém é só maravilhoso. E isso daí é uma negação também da própria morte, de uma certa forma. É como se a pessoa não pode ir embora sem ser o que ela é, sabe? A gente não pode aceitar que a pessoa é luz e é sombra. A gente tem que aceitar que ela é só luz. Então a gente vive nesse mundo que a gente faz essa expectativa e aí acaba sofrendo, onde tem que ser tudo luz, tem que ser tudo lindo, a gente não morre. E a gente morre, e morre com luz, morre com sombra, e a sombra faz parte da gente. A gente não é só maravilha, né? Isso. Isso sem falar da morte nos processos internos nossos, né? Na morte num outro sentido, que não a morte literal, mas assim, nos nossos processos de vida mesmo, de crescimento. Quando a gente é criança, a gente tem que um dia crescer e soltar o bichinho de pelúcia e parar de acreditar no Papai Noel. Então é como se morresse essa parte criança nossa, sabe? Então eu vejo muito do meu caminho que vira e mexe eu preciso abrir mão de alguma coisa minha que eu acredito, que eu trago, para continuar em frente, e sempre eu fico um pouco receoso, assim, sabe? Uma resistência. Então existem essas pequenas mortes pessoais mesmo, no sentido da gente se transformando na vida mesmo, né? Meio que deixando ir coisas que já não servem mais pra gente, né? Não sei se eu tô me comunicando. Sim, basado em sua fala, eu te poderia dizer que já nesta vida eu já morri várias vezes. Eu tive uma crise de crenças, de percepções de vida, de posturas de vida que se derrubaram como se fosse um terremoto e tive que refazer minha vida de zero de novo. Não foi uma vez só, foi várias vezes. Então, e aceitar que a vida tem esses ciclos, aceitar que a gente morre, simbólicamente, e que pode renascer em vida, é decir, pode desfazer
una percepción do mundo, e por mais dolorida que seja, mas depois vem outro ciclo ainda mais rico, mais próspero, e eu sou testemunha disso. Realmente, eu já morri e renasci várias vezes nesta vida. Sem dúvida. E a dor é o que faz a gente crescer. Ou seja, essa dor mesmo que a gente tenta evitar é o que faz a gente viver. É o que faz a gente continuar. Se a gente não quiser ir para essa dor, a gente vai acabar sofrendo e vai acabar não vivendo, né? Então, isso que você falou é muito legal. Mas vou te falar uma coisa, o que mais me dói, o que mais me doeu ali, o que eu ficava pensando era tipo, puxa, eu queria ir primeiro do que os outros. Claro que eu quero morrer velho numa cama com 85 anos, tomando suco de uva, não é? Claro que eu quero morrer desse jeito, não tô falando disso, mas o que me doía eram os familiares ali, decidindo até a própria vida da pessoa. Desliga, deixa de tomar remédio, morre em casa ou morre não sei onde. A pessoa não tinha nem capacidade de mostrar como queria morrer. Aquilo ali foi o que me pegou. Aquilo ali me pegou muito. Uma coisa aqui entre nós. Vocês lembram que uma vez a gente estava no momento onde a gente estava pensando, e agora? O que a gente faz com o Instituto? Para onde vamos, né? Algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, não tínhamos essa equipe tão grande, a gente parava tudo para ver para onde a gente ia, né? Então a gente fez um trabalho nosso, coletivo, né? A gente fez acho que foi uma constelação até. E vocês lembram que apareceu isso? Que para a gente seguir em frente, cada um de nós precisaria entrar simbolicamente numa fogueira da transformação. Vocês se lembram disso? E aí foi aos poucos, primeiro foi um, depois foi outro, e algumas pessoas não quiseram entrar. As pessoas que não entraram naquele dia não estão aqui com a gente hoje. E o Instituto realmente se transformou em outra coisa, né? Interessante observar isso, né? Essa fogo da transformação que dói, mas... E o Instituto prosperou, cresceu e se expandiu, né? E quem estão hoje? Aqueles que aceitaram simbolicamente entrar na fogueira. Claro que simbolicamente, né? Para as pessoas. Ninguém entrou para se Muito queimar. simbolicamente. Mas simbolicamente. Deixa claro isso. A gente é louco, mas não tanto. Se você entrega um currículo, se você entrar naquela fogueira, você passa. Não? Mas a fogueira, o fogo transforma tudo. Tudo que o fogo toca, transforma. Então, é realmente entrar no fogo. E que fogo é esse, né? Para mim, é o fogo do espírito. É o fogo do espírito. É decir, que o ego, nossas crenças, nossas percepções de vida, nossas convicções, do que nós achamos de nós mesmos e dos outros, a gente incendia, coloca na fogueira e se dissolve. E começamos, e renascemos, começamos a engatinhar e a caminhar e depois a correr, mas já com uma nova energia, com outra percepção. Porque todo isso serviu até um tempo e depois já não serve mais. Necesita se iniciar outro ciclo de vida. Então, acho que se nós pudéssemos ter a morte aí como conselheira de verdade, acho que esses ciclos de vida a gente viveria com mais fluidez. Se entregaria à fogueira com mais fluidez, com mais soltura. E as pessoas, é muito evidente no nosso instituto, quando vem as pessoas, como custa se desaprender, se despegar de aquilo que até lhe faz sofrer. Não é isso? Exato. De verdade, acho que isso é bem legal, bem importante. E também é muito engraçado porque culturalmente a gente vai tendo uma relação, a gente vai aprendendo a nossa relação com a morte. E para mim, minha relação com a morte, por exemplo, veio muito forte quando eu realmente tive minha primeira relação com ela, que foi quando minha avó morreu. E eu não estava presente, eu estava morando em outro lugar. E quando ela morreu, foi como se eu entendesse que a vida, todo mundo tem um caminho, assim, foi muito louco. Eu sentei e chorei, assim, horas seguidas, porque eu nem sabia que ela estava tão mal. E aí ela morreu, e só me avisaram que ela morreu depois. Então eu não tive esse acompanhamento da morte. Isso me trouxe um negócio muito grande, assim, na hora. Me trouxe um negócio assim, tipo, a vida é para ser vivida. Porque a qualquer momento, você já não pode mais estar vivendo. A qualquer momento. Não tinha mais contato com minha avó, não tinha mais um porquê. Então foi uma coisa muito... Foi uma coisa, de uma certa forma, violenta pra mim, assim, sabe? Foi muito do nada. Nossa, que interessante. Como a morte de alguém que a gente ama também impacta muito na gente, né? Muito, assim, de formas inimagináveis, né? Não, eu lembro que um camarada meu faleceu e foi bem parecido, Gabriel, que eu senti com você. E aí eu lembro que eu olhei pro irmão dele,
o irmão dele tava chorando, o irmão dele falou assim, falando com ele mesmo e chorando, falou, cara, nunca mais vou ter nenhum momento com o meu irmão, só o que foi. E na hora que ele falou isso, de verdade, foi diferente pra mim depois. Parece que os momentos não são mais só momentos, assim, sabe? Eles, a qualquer momento pode ser as lembranças, sabe, que você quer guardar. Mi experiencia no fue tan positiva como a de Gabriel. Así ve que Gabriel lloró y sufrió. A mí fue un poco diferente. Yo tenía 8 años cuando mis pais salieron de casa y me dejaron sozinho con una empregada que estaba ahí me cuidando. Yo tenía 8 años. Y yo sentía una sensación de desamparo. A casa donde morábamos era muy grande. Y yo era muy pequeño. Y yo me lembro de estar en la sala da casa y sentir algo muy diferente, muy diferente. Y era a morte da mãe da minha mãe. Eu não sabia, não me falaram nada. Para me preservar, imagino eu. Eles não sabiam lidar com a morte. Ninguém sabe. E eles não vieram a dormir também. Eu fiquei muito angustiado, eu não sabia o que estava acontecendo. Perguntava à empregada e ela me dava respostas evasivas. Crescia em mim um monstro de medo, configurado pelo medo, que com 8 anos eu não conseguia dominar. Aí no outro dia eles me vieram a buscar, eles se trocaram, tomaram banho, não sei o que, me vieram a buscar e me levaram à casa da minha avó, a mãe da minha mãe. Estava cheio de gente, havia um caixão no meio da sala da minha avó e me sentaram em um lugar aí perto do caixão, cheio de gente, um caixão. Quando eu fui ver, era minha avó que estava aí. Assim foi que eu vivi a primeira morte na minha família. Um choque total, que acho que não sei se já me consegui recuperar hoje. Mas assim, eu não tinha nada para falar. Eu não sabia nem o que era morrer. Não me explicaram. Então a avó não vai estar mais, não vai estar mais. E para mim uma figura muito querida, era minha segunda mãe. Era minha segunda mãe. Então, minha família, coitada, não sabia como lidar com a morte. E aí me botaram a mim, no meio do jogo. E eu tive que me virar sozinho, porque ninguém me explicava nada. Não sei se alguém me falou alguma coisa. Acho que depois do enterro, no carro, minha mãe falou: vou ter mais um filho ou uma filha, quero ter mais uma filha que tenha o nome da avó. Uma coisa, eu não entendia nada. Só sentia uma esponja da angústia que eu estava respirando nesses dias. Isso é a falta de elaboração da morte, né? A gente pequeno, como leva isso? Mas exatamente o que você falou. E só que você falou uma frase, eu acho que eles não sabiam lidar com a morte. Isso daí você pode botar para toda a cultura. Acho que a gente não sabe lidar com a morte. E esse é o grande problema. Isso que o documentário vem dar umas mensagens pra gente também. Mas por isso que é tão violento. As pessoas não sabiam me contar. Elas não me contaram que minha avó estava doente na época direito. Porque como é que vai contar para ele? Vamos preservar ele. E é como imaginei que eles queriam te preservar. E eu não estou julgando que está certo ou errado, mas a relação com a morte, ela é tão difícil, a gente não sabe lidar com ela, que acaba ficando esse negócio vago, assim, sabe? Que eles preferiam te botar na frente de um morto do que falar que tinha alguém morto, né? Então, e quão violento isso é, assim, porque como é que a gente vai processar uma coisa dessa? Mas culturalmente está estabelecido isso, que a gente não consegue mesmo lidar muito bem com esse processo. Exato. E como que elabora o adulto depois dessa morte que não foi explicado quando criança? Porque eu tô elaborando agora que também foi assim comigo, entendeu? Só que eu nunca tinha elaborado, que ninguém realmente parou para conversar comigo o que estava acontecendo, sabe? E aí a gente cresce com meio que um monstro no guarda-roupa, um bicho-papão assim, sabe? E eu não sei se eu elaborei isso, não sei. Não, eu consegui elaborar porque eu sou psiquiatra, eu sou aposentado em análise, eu tenho décadas de me analisar, de olhar processos internos, de autoconhecimento, então consegui elaborar a morte e ter esta postura de olhar para a morte. E não como fui criado, que era uma postura de negar a morte, né? Então, mas eu me virei sozinho. Eu acho que por algo fui a buscar psiquiatria, medicina, que medicina está muito relacionado com a morte, né? E coisas desse estilo que vão a buscar respostas àqueles traumas que ficaram da infância, né? Não, isso que você falou
realmente até toca num assunto do documentário, né? Que mostra muito esses profissionais aí que lidam com a morte. E com a relação deles com a morte, e assim, na minha visão, eles pareciam como se fossem anjos ali. Eu não consigo É, fazer isso. Eu não tenho essa. Tem que ter uma relação ali com a morte diferente. exacto. Natural, né? Tem uma cena muito bonita no filme, muito linda. Uma pessoa já no leito de morte y cuatro o cinco mujeres cantando una canción angelical, tomando o termo de Gabriel. Como si a alma da mulher estivesse saindo do corpo e elas em um coral acompanhando ela num bem-estar de passar a um plano diferente, com muita suavidade e amor. Então, é realmente um conceito de que há uma possibilidade de que quando deixamos o corpo, a alma continua, algo se resignifica no sentido da vida, algo se resignifica no sentido da morte também. Como esses médicos e pessoal da saúde, sem entrar em nenhum mérito de religião, não mostram no documentário nenhum tipo de crença espiritual, nem falam de espiritualidade, só falam do final da vida. Não obstante, a atitude deles perante a morte é tão natural como estar tomando banho num rio. E isso é lindo. Precisamos de pessoas assim. Precisamos de muita gente que saiba acompanhar o processo de final de vida dos outros. Porque é um processo que, se não, se vive muito traumaticamente, tanto quem está no ponto de partida como os familiares, que também não sabem como lidar com isso. Precisamos educar as pessoas para morrer. Acho que é indispensável, porque isso seria que as pessoas aprendam a viver de uma maneira diferente. Isso daí é maravilhoso, e no documentário mostra muito, e o que me espantava era esses anjos aí, sabe? Porque eles lidavam. Por que eu falo que é anjo? Porque eles lidavam com o processo como se eles estivessem explicando para a pessoa o que a morte, assim, sabe? Isso daí me deixava muito doido, porque eles falavam, eles estavam chorando, assim, decidindo coisas super fortes dos familiares, e aí o médico olhava, tipo, sorria e mas é assim mesmo, né? Tipo, sabe, ele ressignificava a cada momento. O que ele levava pra pessoa é a naturalidade daquilo, sabe? Isso daí me pegou muito, assim, sabe? É um contraste muito grande. Ah, tem uma cena que eu gostei muito, que foi, tem uma senhora chamada Telka, que não sei se vocês vão lembrar, uma de óculos, do olho claro, que tem um cabelo curto, mais arrepiado, assim. Sim, Ela tava muito assustada quando ela foi falar com ele. Dava pra você ver no olho dela, assim, o medo, sabe? A respiração ofegante. Não tem como você não sentir com ela aquilo que ela tá trazendo, o medo. Então eu fico imaginando, esse medo de partir deve ser pior do que a própria partida, não sei, não tem como saber, né? Mas um medo que paralisa. Eu olhei nos olhos dela ali e vi o trabalho do cara de falar com ela, de ir acalmando, aquilo lindo. Esse trabalho desses médicos realmente nesse cuidado paliativo é lindo demais. medo de qué, pregunta Eli. Medo de cómo es estar morrendo o medo de cómo es ficar después de morta. Eli pregunta. ¿Es medo de estar pasando pelo proceso de morte o es medo do que vai acontecer depois? Dice, não sei, é medo do desconhecido, fala ela, né? Exato. Mas ele queria ajudar a ela a elaborar, não é? Um pouco, porque ela estava totalmente tomada pelo medo, estava morrendo de medo. Então ele queria elaborar medo de esto, medo do outro, isso eu não sei, medo de desconhecido, de perder o controle, que coisa, né? Porque a gente vive como se a gente dominasse o mundo. E quando sabemos que vamos morrer e isto se dilui, o mundo continua, aí a gente se dá conta que não controla nada, que não mexe em nada, que não é dono de nada, que a gente veio pelado e vai ir pelado também, que não, a gente não tem nada que ter, simplesmente ser, né? E isso que a cultura nossa não nos ensinou. Então as pessoas ficam apavoradas no momento de morrer. Literalmente morrer de medo, né? Morre de medo. Literalmente. Mas, Mas vamos falar hoje, com a situação que estamos vivendo, especialmente no nosso país, tem muita gente que está adoecendo mentalmente, tomado pelo medo.
que estão em pânico de pegar o Covid, que estão em pânico de morrer. Aí as pessoas se deprimem, entram em crise de ansiedade e está muito em alta essas crises emocionais que as pessoas que nem sequer têm Covid estão tendo. E também muita gente que está passando pelo processo de ter o Covid, ou que está em um hospital, ou que está em uma UTI, não está preparada para passar por esse processo. Então, este tema que estamos tratando é de muita atualidade em nosso país hoje, porque se precisaria muitos voluntários que ajudem também as pessoas a elaborar tudo isso. Voluntários, trabalhadores, pessoal da saúde, o que quiser. Tanto aquele que está em casa morrendo de medo por pegar uma doença, como aquele que está no hospital, como está processando tudo isso, como está administrando, porque deve ir e voltar as enfermeiras de aqui para lá, pessoal médico, e ele parece um número em uma cama, muito diferente a como está sendo tratado esse pessoal nos Estados Unidos, em São Francisco, né? Onde não era um número a pessoa que estava, não era um XY, era uma senhora, um senhor que tinha nome e que o pessoal da saúde ia a conversar com ele, com muito afeto. Isso que realmente precisaríamos também ter em nossas casas de saúde, né? Eu acho que esse tema que a gente está vivendo hoje traz muita atualidade a essa falta de controle que a gente acha que tem controle, né? E aí a morte evidencia essa falta de controle e o momento é de falta de controle e de não saber o que vai acontecer, de não ter todas as respostas. Geralmente a gente não tem, mas a gente consegue fazer direitinho na nossa cabeça, entrar e ter as respostas, né? Para ficar mais fácil e achar que a gente tem algum controle. E a morte traz isso. Com o momento, o cenário traz muito isso, né? Essa incerteza e essa falta de controle. Isso com certeza é o que mais pega. É o que mais pega. Tanto dos familiares quanto da pessoa. Você vê que você não consegue ter as respostas assim e você não consegue atingir o que você quer, na realidade. Ah, quero viver mais tempo. Mas, infelizmente, não tem como. Não é uma escolha, né? Só uma coisa que me chama a atenção Felipe. também, Gabriel, como eles naturalmente trabalham comunicando o quanto a morte é natural, ou poderia ser natural para quem está chegando, né, nesse ponto, os médicos, aqui eu estou falando dos profissionais da saúde ali. Então, como eles já têm essa proximidade natural com a morte, que faz parte do cotidiano deles, vocês percebem o quanto os médicos estão trabalhando de coração ali, que é bonito de ver. É muito bonito de ver. Você vê no olhar do médico mesmo, como ele pega na mão do paciente, sabe? Parece que são profissionais muito vivos. Esse paralelo que eu acho que eu tô fazendo, assim, por eles terem consciência dessa naturalidade da morte, ele parece que eles estão muito vivos ali, com muito amor no trabalho deles, na missão deles, sabe? Diferente daquelas pessoas que são médicos porque tiveram que virar médicos e estão ali cumprindo horário e que saco quer trabalhar, sabe? Trabalhar com amor mesmo, eu achei bonito, observei como muito admirável isso no documentário também. Es que en la universidad, y por lo menos como yo fui esa carrera, a mí no me enseñaron a ver una alma, un ser. A mí me enseñaron a ver un pulmón, un corazón, un fígado, un sistema muscular, neurológico, un cerebro, mas no una pessoa. A mí no me enseñaron a ver una pessoa. Yo tuve en toda carrera de medicina, en toda mi carrera de medicina, yo tuve solo una materia que se llamaba psicología médica, una, que era para tratar la relación médico-paciente. Y era una materia que duraba 2 meses y era muy fácil de aprobar y pronto. A primeira aproximação que eu tinha na faculdade de medicina, cheguei, primeira aula, anatomia, na frente de um cadáver. A gente tinha que ver um morto e começar a dissecar ele e ver o aparelho digestivo, o aparelho neurológico, o aparelho gastroenterológico. Assim foi um ano inteiro. A primeira aproximação de um estudante de medicina, quando eu fiz minha carreira, foi um cadáver. Puxa, um monstro aí que não faz nada, não. Uma máquina que nós tínhamos que estudar seu funcionamento. Assim começamos a carreira de medicina. Eu acho que a carreira de medicina deveria começar com uma pessoa em um posto de saúde, conversando com as famílias, vendo o que tem, quais são os problemas de saúde, com as crianças. É decir, a primeira relação que o médico tem é com a morte, com uma máquina que funciona e que no momento deixa de funcionar e nós temos que fazer funcionar o mais possível.
essa carreira de medicina que eu fiz. Por eso eu não consegui trabalhar com máquinas e pelo menos fui para o lado da psiquiatria e simultaneamente fiz psicologia e comecei a trabalhar com o ser humano. Mas isso foi uma coisa que eu fiz por minha conta, me virei. E virei o jogo e entrei em alma humana. Eu, na minha vida, me dediquei mais a ser médico de alma que de corpo. Por isso, eu posso trabalhar com a morte como conselheira. Como decía Carlos Castaneda, que escribió una serie de libros de una experiencia que tuve con un guía indio americano que lo llevó a ser un iniciado en conocimientos profundos, Don Juan. Don Juan siempre falaba para Castaneda, es necesario tener a morte como conselheira. A morte como conselheira. Ele está do nosso lado. Do nosso lado. Não me lembro se era direito ou esquerdo, perto do ombro. Ela está aí. E qualquer coisa, também é necessário consultar a ela. O que ela diz em relação à decisão que você está tomando agora em vida? E você, ouvinte, você que está assistindo esse podcast, o que você acha? Qual a sua relação com a morte? O que você acha? Fala pra gente nos comentários, deixa nos comentários que a gente quer saber mais um pouco sobre o que você acha sobre isso. A gente sabe que não é um tema simples de elaborar, de olhar, da mesma forma que não é um documentário simples de assistir, mas vale, dá bastante força, pode dar bastante força. Deixe nos comentários aí a experiência de vocês. E Mário, quer falar um pouco do seu canal no YouTube? Sim, eu tenho um canal no YouTube chamado Mário Cocina, quem quiser assistir os vídeos falando de desenvolvimento humano, de constelações familiares, também tenho todo um quadro de contos, de histórias que são interessantes para refletir sobre a vida. E acho que esta reflexão que estamos tendo hoje sobre a morte é justamente porque queremos provocar o desfrute da vida o melhor possível, o fique bem. Como falei, os que estavam por morrer só queriam coisas essenciais. A mitologia grega fala de dois tempos, né? O tempo pode ser visto de duas maneiras. O Cronos, que é o tempo do relógio, né? É o tempo que todos sabemos, são as 3 da tarde, depois são as 4, depois são as 5, tenho que fazer não sei o quê, depois tenho que colocar as crianças para dormir, depois vou jantar, amanhã vou de novo ao trabalho, às 8 horas. Cronos, minha agenda. E tem outro tempo muito interessante que é chamado de Kairos, que é o tempo que está em sintonia com a eternidade. Não é o tempo do relógio, é o tempo da vivência de coração. É o tempo onde você sente que está em contato com a eternidade. Onde a dualidade vida ou morte não existe. Você está vivo para sempre. É uma sensação de expansão da consciência, de vivência de unidade. Kairos é o tempo da alma, o tempo do espírito. Isso pode ser experimentado. Falar dele é absurdo porque é uma vivência. E a propósito disto, eu gostaria de contar um conto que dice así, que había una vez, y no había una vez, un señor que estaba paseando por una comarca distante da súa, mas él estaba así explorando nuevos territorios y se encontró con una zona en un bosque, en una floresta, en un lugar que le llamó mucho la atención. Ahí él entró en aquel lugar y comenzó a ver un parque muy bonito con muchas lápices. Ahí se aproximó a una y decía, João Salvador Terra, 5 anos, 6 meses, 3 dias. Aí se aproximou a outra lápide e dizia Celestina Marrone, 8 anos, 4 meses, 3 dias e 17 horas. Chamou muito a atenção a ele ver. Dice, bom, debe ser um cemitério de crianças, não é? Aqui tem pessoas mortas, cemitério de crianças. Aí foi e viu Henrique Saveiro, 10 anos, 7 meses, 4 dias, 11 horas. Sí, debe ser um cemitério de crianças. Aí passou uma pessoa que estava por perto e perguntou, senhor, aqui que é um cemitério de crianças? Dice, não. Aquí, acontece que aquí, en nossa aldeia, en nossa comarca, en nossa cultura, nós colocamos na lápide da pessoa o tempo real que a pessoa viveu. Não colocamos o tempo cronológico,
no colocamos aquele tempo de Cronos, colocamos o tempo de Kairos. Nós temos como sentir isso, que quando a vida se vive na essência, quando a vida se vive do coração, e o que colocamos na lápide é o tempo real que esse ser experimentou a vida. E colorín colorado, este conto se ha acabado. Eu acho que se há um propósito na vida, é poder nos aproximar o mais que possamos de Kairos a Cronos. Que nossa vida, se morimos com 80 anos, não tenhamos uma lápida que diga 8, 7, 5 anos, sino que possa ter 20, 30, 40, que possamos disfrutar da vida e viver com o coração o mais e o melhor possível. Mas para isso necessitamos ter a morte como companheira, como amiga, e colocar ela em nosso projeto de vida. Muito bom. Tá maluco? Toma essa pedrada, Gabriel. Dorme com esse barulho aí. Essa é pra meditar, pra deixar no silêncio. Forte. Depois dessa fica difícil falar alguma coisa, viu? Foi realmente um belo conto, um belo conto. Me fez lembrar muito do que chegaram para o Gandhi antes dele morrer e perguntaram se tem alguma mensagem para deixar. E ele fala: a minha mensagem é minha própria vida. Que é exatamente isso. Que nossa vida possa ser não só de mensageiros, sino de mensagem. E acho que quem pode colocar a morte no seu projeto de vida pode ser uma mensagem necessária para esta cultura, sim. Muito bom, muito bom. Então, acho que esse documentário, a partida final, nos promoveu muitas reflexões, verdade, gente? Verdade, verdade. Muitas. Sem dúvida. E nem falamos de tudo ainda. Por vocês. Como? E ainda teria pano para 3, 4 horas de conversa ainda. Sim, daria para muito mais. Daria para muito mais. Eu estou muito agradecido pelo convite e les desejo o maior sucesso no canal, tá? Um grande abraço. Muito obrigado, muito obrigado. A gente gostaria de agradecer muito a sua participação. Foi muito enriquecedora para o tema. A gente sempre tenta ou dá opções para o convidado, ou deixa ele escolher o filme, o documentário, o livro, o que quiser trazer, para justamente conseguir trazer outras visões sobre um tema que a gente gosta de falar. Então, a gente tem a agradecer pelo documentário que você trouxe, pela visão que você trouxe e por tudo que você conseguiu ensinar aqui pra gente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você de casa também que assistiu a gente. E tente ficar com essa pergunta aí. Se quiser, deixa aí pra gente nos comentários. Na sua lápide, quantos anos teria de vida real? Quantos anos? Deixa pra você também esse pensamento aí, Gabriel. Vou ficar meditando nisso. Obrigado por isso, professor. Eu que agradeço e desejo que seu canal cresça com muito sucesso, porque vocês jovens estão trazendo temas muito importantes para fazer-nos refletir. Não era uma vez. Até a próxima. Bom.